olha o futebol, a gente olha sob duas perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo uma grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem, e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso, e a responsabilidade maior é assim, nossa, mas minha do técnico que escala. Sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande, com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então tu olha no planejamento o que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Então, estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam.
E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. Oi, Tite, aqui. David Sharp, do Antenados na Jogada. Oi, Vinha. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo que para jogar na altitude precisava jogar curto, né, valorizando a posse de bola e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade, né? Diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical, tenta buscar o gol a todo momento, seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com 3 zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola? O que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim compridos como o Flamengo deu, tentar bolas longas como em alguns momentos também aconteceu? E será que foi o gramado? Qual foi o problema que desde o começo o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola para conseguir segurar mais o time do Bolívar? Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo, estava direcionando o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido num crescente o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan. Então, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então, eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Você pediu isso? Para jogar? Sí. Buenas noches, Salma Carrión para la Red 1, Viña. Viña, mi consulta, se van con una derrota. ¿Se sienten tal vez obligados o ejercen esa presión a obtener los 3 puntos tanto en Brasil y luego en Santiago para poder aspirar a esa clasificación? Gracias. Buenas noches. Creo que estamos en un equipo que tenemos que ganar todos los partidos, no importa con quién nos enfrentemos, que tenemos que ganar todos los partidos que nos enfrentemos, así que esa presión que me planteas, obviamente que es la responsabilidad que nosotros enfrentamos en cada partido, porque obviamente que vamos a buscar los 3 puntos siempre. A última pergunta aqui. Muito bem, voltando para cá, Tite e Vinha, é um Flamengo. Nação, ficamos com a derrota lá na altitude. E agora, hein? Agora entender o seguinte, estamos numa situação muito complicada. Isso porque, nesse momento, o Bolívar tem 9 pontos e o Flamengo tem apenas 4 pontos. 5 pontos são a diferença de um para o outro time. E agora? Qual é a expectativa? A expectativa é que o Flamengo precisa vencer todos os jogos agora. Não tem jeito. Tem que vencer tudo. Principalmente porque o Flamengo tem 4 pontos agora, Milionários tem 3, Palestino 1, todos os 3 times embaixo têm condição de se classificar. A situação é complicada, meus amigos. É complicada. Mesmo que muita gente fale, no Maracanã é diferente, mas na Libertadores a situação é complicada. Muitos times vão pro Maracanã para fazer uma retranca, se tentar amarrar o jogo, segurar o jogo, já viu como é que é. Mas vamos ver o que vai acontecer. E para você, torcedor, qual é a sua análise? O que você achou? Eu vi um Flamengo que sentiu demais. Essas mudanças aí afetaram demais o Flamengo. O que eu gostei foi da entrada do Lohan. As crias do Flamengo, quando entraram, deu um pouquinho de gás, mas não conseguiu resolver, já era tarde demais. Mas fazer o quê? Agora é olhar pra frente, pensar no clássico. Temos um clássico agora no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Tem que pontuar pra gente poder continuar lá no pelotão de cima, ficar tranquilos, e aí vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, nação. Comenta embaixo a sua análise, a sua opinião. É muito importante pra gente sentir e ver o que o torcedor está pensando nesse momento referente a essa partida do Flamengo. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Tem muita gente que fala, não, a gente vai conseguir. Tá complicada a situação. Um empate pro Flamengo era importantíssimo na altitude. Um empate saía de bom tamanho pro Flamengo. Mas com uma derrota, complica demais.
É isso daí, nação. Tamo junto, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.